Bom dia, agora todo mundo me ouvindo, eu também estou me ouvindo. Que alegria estar aqui, é o meu primeiro domingo, do ano aqui. Então também quero saudar todos vocês, abençoar, desejar um ano incrível na presença do Senhor, E vamos começar com oração como sempre, Abra sua mão onde você está. Senhor, nessa manhã nós somos tão agradecidos pelo Teu cuidado com a nossa vida, somos tão agradecidos porque chegamos até aqui, Senhor, debaixo da Sua graça, debaixo do Seu cuidado. Obrigado, Senhor, porque nada tem nos faltado e nós temos experimentado na nossa realidade a Sua abundância, a abundância de cuidado, de proteção, de provisão. Senhor, nós Te agradecemos, porque verdadeiramente a Tua mão tem estado sobre a nossa vida e sobre a Tua igreja que se reúne nesse lugar. Abençoamos essa manhã, tomamos autoridade no nome de Jesus. Ordenamos que todo espírito contrário a esse tempo vá para o lugar que o Senhor determine e te convidamos, Espírito Santo, para que o Senhor venha nesse lugar e fale ao nosso coração aquilo, Senhor, que o Senhor tem separado para essa manhã. Abençoamos o teu povo com toda sorte de bênção, Senhor, nas regiões celestiais e te agradecemos porque o Senhor tem sido muito bom. Amém. Você concorda com isso? Dá um aplauso para o Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Hoje eu quero falar com você, se você quiser deixar a sua Bíblia aberta, a gente vai usar só o Salmos 112. Hoje eu quero falar sobre renovar a nossa consagração. Como eu disse na oração, nós chegamos até aqui, 2022, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor e não será diferente, daqui para frente. Mas eu sinto um convite do Senhor para todos nós nesse início, de ano. Eu sinto o Senhor nos convidando para um maior nível de consagração pessoal. É sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Então, primeiro, comece esse ano renovando a sua consagração. Amém? O significado de consagração é dedicação a Deus. Logo, ser consagrado significa ser dedicado exclusivamente a Deus, e esse é o convite para esse ano que está começando, porque, sabe, gente, eu não sei se vocês percebem isso, mas a pandemia, ela minou a consagração de muitos. Roubou a consagração de outros, sabe? E eu tenho entendido que nós precisamos nos reposicionar na nossa dedicação ao Senhor. Quantos concordam com isso? Sabe, nós precisamos desse reposicionamento. Então, abra lá comigo Salmos 112, o versículo 1, diz assim: louvado seja o Senhor. Como é feliz aquele que teme o Senhor e que tem prazer em obedecer os seus mandamentos. Então, para começar esse ano se alinhando com o coração do Senhor, sabe, eu quero te convidar, renove a sua consagração em temor e obediência. Temor a Deus é um sentimento que fala de reverência e fala de respeito. Gente, não tem nada a ver com medo. Tem a ver com essa reverência e esse respeito, na presença do Senhor. E é interessante, eu não sei como é que é com você, mas de uma maneira geral, é interessante como a gente se constrange no ambiente da presença. É interessante como lágrimas rolam pelo nosso rosto involuntariamente, Alguns caem de joelhos, outros tremem, porque há um respeito, há uma reverência que é sobrenatural e ela começa dentro de nós. E nós vamos expressar isso de alguma forma através do nosso corpo, através da nossa atitude. Então, geralmente a gente abre os olhos, abre as mãos, fecha os olhos, E por causa dessa presença não é incomum alguns precisarem colocar o rosto no chão,
Sabe, essa expressão de uma adoração, de uma entrega profunda, né, de quem nós somos diante do Senhor. E a Bíblia diz, né, que todo joelho se dobrará, toda língua confessará, né, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E isso não será sem temor, sem tremor, né? Porque é assim que acontece. Diga comigo: temor e obediência. Né? Obediência, a nossa obediência deve ser imediata. Porque obediência adiada, no final, é desobediência. Quem concorda? Verdade? Né? E eu sinto, né, uma palavra de Deus para alguns aqui nessa manhã. Né? Talvez você esteja adiando alguma obediência. E eu sinto o Senhor nessa manhã te convidando para colocar em dia, né, aquelas pendências que ficaram no ano passado. Porque quem sabe você não teve coragem, não conseguiu, não acreditou, não sei. No final você não obedeceu e eu sinto o Senhor te chamando a esse lugar de novo. Fecha os teus olhos um pouquinho, abre as suas mãos. O que o Senhor tem te chamado a fazer? O que o Senhor te pediu para fazer e você no final não fez? Eu não vou chamar ninguém aqui na frente, mas tem alguém entre nós que você sente que essa palavra é para você? Levanta a sua mão, por favor. Obrigada, pode abaixar. Eu quero te animar, pode abrir seus olhos. Eu quero te animar a retomar esse lugar e obedecer, porque obediência adiada também é bênção adiada. Sim ou não? Quando nós obedecemos, nós somos ricamente abençoados pelo Senhor. E sabe, o Senhor nos convida não só a obedecer, mas ter prazer na obediência. E se você precisar obedecer, faça. Se precisar obedecer chorando, sofrendo, obedeça, né? Porque no tempo do Senhor o resultado trará grandes alegrias. E eu quero te contar uma coisa. As grandes alegrias que eu tenho no meu presente, né, elas são resultados de obediências imediatas do passado. Às vezes, obediência em meio a lágrimas, né, mas que trouxeram uma grande colheita de bênção. Então, não tenha medo de obedecer, mesmo que te custe alguma coisa, e provavelmente te custará. Né? Se nós adiamos é porque nos custa algo, verdade? Mas eu quero te animar a obedecer, porque tem grande recompensa nisso. E eu estava pensando hoje de manhã, falei, puxa Jesus, eu podia ter um exemplo, né, para dar isso aí. E me veio um exemplo. Eu poderia ter me casado com outra pessoa que não seria o pastor Luiz. Já pensou nisso? Eu teria perdido a bênção de conhecer vocês. Eu teria perdido a bênção de pastorear essa igreja, de profetizar sobre a sua vida. Entende o nível de perda? Mas naquele momento eu criei, eu obedeci, e hoje eu colho tantas bênçãos daquela obediência. Sabe, gente, tem muitas coisas que Deus coloca diante de nós. E nós precisamos confiar para obedecer. Repete comigo: como é feliz. Mas repete com vontade: aquele que teme o Senhor e tem prazer em obedecer os seus mandamentos. Amém. Sabe, então renove a sua consagração no início desse ano. E eu quero falar agora sobre alguns benefícios dessa consagração, que é essa dedicação a Deus, né? Primeiro, a consagração traz promessas. Vamos comigo lá para o versículo 2 de Salmos 112. Seus filhos serão bem-sucedidos em toda a terra. Uma geração inteira de justos será abençoada. Em sua casa haverá riqueza e prosperidade, e suas boas ações permanecerão para sempre. Quantos pensam que essa é uma boa promessa?
Quantos gostariam dessa promessa? Levanta bem alta a mão, já sabe o que eu penso, né? Então, como eu tenho... Gente, eu quero, assim, dizer nessa manhã, como eu tenho visto o cumprimento dessa promessa na minha vida, né? Dessas promessas, tanto na família natural, como na família da fé, né? Com os filhos que o Senhor tem nos confiado. E eu quero, nessa manhã, direcionar isso para a família da fé, porque, primeiro, porque é algo comum a todos nós, e segundo, porque eu tenho visto que aonde quer que os filhos da CCC vão, eles são abençoados. Sim ou não? Aonde eles vão, eles são abençoados. E eles não só são abençoados, como eles se tornam abençoadores. Eles são bem-sucedidos em toda a terra. Sabe, nós temos filhos espalhados por esse Brasil inteiro. E outros filhos que foram para o exterior, né, que foram a trabalho, que foram para estudar, que foram por um chamado. Uma geração de justo abençoando os outros por causa da fé que professam. Sabe, recentemente, eu e Luiz, a gente conversava com um casal, que foi um desses filhos da CCC, que foram muito frutíferos nesse lugar, mas Deus os levou para um outro estado por causa de um trabalho. Mas eles sempre com muito desejo de fazer a obra de Deus, de ser frutífero lá, como eles eram aqui. E depois de um tempo, né, um deles perdeu o trabalho e... né, nessa de procurar um novo trabalho, mandar currículo, enfim, né, depois de alguns anos, a esposa resolveu fazer pão para complemento da renda familiar. E aconteceu uma situação lá na igreja que ela sentiu vontade de ofertar, mas sem muitos recursos para isso. Ela pensou, vou ofertar uma fornada, né, um dia de fornada. E ela disse que ela nunca vendeu tanto pão quanto aquele dia, né? E alguns dias, inesperadamente, ela recebe uma proposta de trabalho para ganhar, trabalhando uma vez por semana, o que o marido ganhava em um mês, né? Mas ela continuou fazendo os pães. E ela resolveu ofertar outra fornada, né? E com essa outra fornada veio mais um cliente. E assim, gente, pelo jeito, cada fornada que ela oferta, Deus faz um milagre. Porque esse é o coração do nosso Deus. Quando nós ofertamos, não tem maneira de não vir uma colheita, de não vir uma bênção. E tudo indica, no caso desse casal, que com esse novo trabalho que está surgindo aí, que está crescendo, eles vão estar mais liberados para servir a casa de Deus. O que significa, né, um novo tempo de consagração. Um novo nível de dedicação ao Senhor. Repita comigo, a consagração nos promete que nossos filhos serão bem-sucedidos em toda a terra. Quem recebe essa promessa? Amém? O cristão bem-sucedido, gente, entenda isso, está diretamente relacionado com a consagração dele ao Senhor. Amém? Sabe, pais consagrados formam filhos consagrados. Os filhos observam os pais, eles ouvem o que eles dizem, observam o seu relacionamento com Deus, as suas prioridades, o seu testemunho, como ele gerencia seu dinheiro, como que é a fala em casa. E eles, os filhos, andarão nas pegadas dos pais. E quando tiverem que andar sozinhos, eles vão saber o que fazer, eles vão saber o caminho. Sabe, se você puder deixar uma herança para o seu filho, deixe. Isso é bênção, né? Mas não se mate por isso. Invista no seu relacionamento com ele, né? Ensine os seus filhos a serem amigos de Jesus. Essa é a maior herança que você pode deixar para os seus filhos. Sabe, os principais valores da vida, eles estão embutidos nos valores do reino. Se o mundo vivesse segundo os valores do reino, nós viveríamos num mundo diferente, sim ou não? Porque dentro do valor do reino está o amor, está o perdão, está abençoar o próximo, ajudar o próximo.
Dentro dos valores do reino está a honestidade, perdão, longanimidade, respeito, tanta coisa. Se o mundo vivesse com esses valores, mesmo que eles não fossem cristãos, nós viveríamos em um mundo diferente. Sabe, eu creio que com a volta de Jesus, né, e o reinado dele, né, com a nossa vida, sobre a nossa vida, né, na eternidade, nós vamos viver esse mundo perfeito. Sabe, um mundo onde, né, o amor é verdadeiro, onde não existe egoísmo, não existe traição, um quer o bem do outro, um abençoa o outro, né? E eu creio que a gente vai viver isso, porque, voltando, a promessa é que em sua casa haverá riqueza e vocês serão prósperos, e isso é para a sua casa também, né? A gente está falando da família CCC, mas essa é uma promessa que se estende à nossa vida pessoal e aos nossos. Mas voltando, né, continuando na verdade, falando da família CCC, você percebe a riqueza desse lugar? Sabe, a riqueza da presença de Deus, da sua graça, a riqueza sobre a nossa dirigente de louvor, né? A riqueza de um lugar tão bonito, com tantos recursos, recursos financeiros, recursos humanos. Gente, em cada canto dessa igreja tem alguém servindo. Tem muita coisa acontecendo aí enquanto a gente está reunido aqui, porque são recursos abençoadores que o Senhor nos deu, recursos, esse lugar tão bonito para cultuar, para servir, para adorar, riquezas que são resultados da semeadura de pastores que vieram antes de nós. E a promessa do reino continua sendo riqueza e prosperidade. Sabe, e a verdade é que não tem nos faltado nada. Quantos podem levantar a mão e agradecer ao Senhor por isso? Sabe, não tem nos faltado nada. Passamos momentos apertados, sim. Passamos momentos difíceis, sim. Mas nada tem nos faltado. O Senhor tem nos suprido. Sabe, hoje é tão lindo, porque com essa medida de bênção, nós temos tido o suficiente, mais do que o suficiente, a gente tem podido abençoar como igreja. Hoje, por exemplo, o pastor Luiz, né, alguns de vocês já sabem, porque viram no Instagram, né, o pastor Luiz e o pastor Samuel estão pregando lá na Dunamis House, fazendo 1 ano de aniversário hoje, né? E eu fico pensando isso, que lindo a gente poder facilitar o caminho daquele que quer servir a Deus de uma outra forma. Por que não? Né? Uma vez eu e o Luiz conversando, a gente falou, quando foi a nossa hora de ir para o Uruguai, a gente foi. Por que não facilitar o caminho daqueles que também querem servir a Deus de uma outra forma? Né? Então, que bênção poder cooperar, poder semear, poder abençoar, né? E poder estar lá celebrando o que Deus tem feito naquele lugar. Então, a gente tem investido não só financeiramente, mas com recursos humanos. Quantas pessoas foram para lá para ajudar essa obra a se levantar? Então, a gente precisa ter esse coração, gente, quando nós abençoamos o outro. Ouça isso e grave isso no teu coração. Não tem como isso não gerar uma boa colheita. Porque tudo que a gente semeia, a gente colhe. Se nós semeamos coisas boas, nós vamos colher coisas boas. Se nós semeamos recursos financeiros, recursos humanos, bênção, apoio, o que a gente vai receber? A colheita disso, e isso é para a nossa vida pessoal também. Então, se você quer ser abençoado com as promessas de Deus, semeie as bênçãos que você deseja na vida dos outros, amém? Renove sua consagração nessa manhã, incluindo o seu tempo, seus recursos, seus dons, suas habilidades, né? Precisamos consagrar tudo o que temos e tudo o que somos, né, ao Senhor. E quanto mais a gente serve com esse espírito, né, de dedicação a Deus, mais a gente vai ser enriquecido. Sabe, eu fico olhando, né, às vezes observando o que a gente tem feito como igreja. A gente é tão interessante. Tudo que a gente se propõe a fazer,
né, o Senhor respalda com o seu sim, através dos recursos financeiros, através dos recursos humanos. A gente falou sobre o campus Vila Isabel, já está pipocando pessoas que querem ir para lá, servir naquele lugar. Estamos descobrindo que tem gente que mudou para esse lugar. Enfim, né, é muito interessante como Deus vai respaldando, né, quando a gente tem um coração dedicado a Ele, disposto a abençoar o próximo. Sabe, nós temos a promessa nesse trecho de que as boas ações, elas vão permanecer para sempre, porque, sabe, Deus tem nos chamado para sermos fazedores de boas ações, porque nós somos o povo do sobrenatural, sim ou não? Sabe, é sobrenatural profetizar, é sobrenatural sermos fazedores de boas ações para os outros, é sobrenatural querer orar pelo enfermo, é sobrenatural amar, servir, distribuir cesta básica, né, ir para as ruas com unção nas ruas e abençoar, alimentar os moradores de rua, se importar com o próximo. Gente, isso é sobrenatural. Não é comum no mundo em que a gente vive, né? E nós precisamos entender que nós somos esse povo do sobrenatural que Deus quer usar para abençoar os que estão ao nosso redor, amém? Outro benefício da consagração: a consagração acrescenta bênçãos. Vamos lá para o versículo 4. A luz brilha na escuridão para o justo. Ele é compassivo, misericordioso e íntegro. Feliz é o que empresta com generosidade e conduz seus negócios honestamente. Ele não será abalado, sua lembrança durará por muito tempo. Sabe, eu quero colocar o meu foco aqui nessa promessa que eu gostei muito dela. A luz brilha na escuridão para o justo. Sabe, o salmista diz aqui que o justo é compassivo, misericordioso e íntegro. No versículo 3 fala sobre boas ações. E no versículo 9, que a gente não leu ainda, vai falar sobre atos de justiça. E eu quero juntar tudo isso em um ponto. Sabe, o Senhor tem nos chamado para um nível maior de consagração. E a consagração, que é dedicação a Deus, nos faz olhar para a escuridão. Sabe, porque é lá que as boas ações, que os atos de justiça marcarão o perdido com a eternidade. Quantos podem dizer amém? É ali naquele lugar, quando você está servindo na escuridão, com o coração cheio de compaixão, com o coração querendo ajudar o próximo, que a luz vai brilhar sobre a sua vida, porque você é esse justo que está naquele lugar, tentando abençoar, tirar da escuridão aqueles que estão lá. Sabe, quando nós somos consagrados, nós percebemos as pessoas que estão ao nosso redor num lugar escuro. Eu não sei vocês, gente, mas eu tenho uma coisa com o olhar. Eu olho uma pessoa e às vezes ela parece uma pessoa normal, mas eu consigo ver a escuridão sobre a vida dela. Alguém já teve essa experiência? Você olha para uma pessoa, parece que ela está suja, mas ela está limpa, ela está bem vestida, ela está cheirosa, ela tomou banho. Mas você percebe que tem uma nuvenzinha negra sobre aquela pessoa. E essas pessoas trabalham com a gente. Elas estudam na mesma sala. Às vezes são nossos vizinhos, nossos parentes. A consagração a Deus nos dá olhos para ver essas pessoas na escuridão, poder tocá-las. E nesse lugar essa luz brilha sobre nós. Eu quero te animar no início desse ano a pedir ao Senhor que coloque no seu caminho uma pessoa que precisa da luz que você tem. E sabe, você vai provar o que é a luz brilhando sobre você na escuridão. Eu me lembrei de alguém que eu tirei da escuridão, na verdade de uma escuridão tão escura,
que com um pouco mais eu precisava de um facão para ir abrindo espaço de tão densa que eram aquelas trevas, sabe? E foram muitos anos trabalhando com aquela pessoa. E eu pude ver essa luz brilhando sobre mim, eu pude sentir a graça, eu pude sentir a presença do Senhor, e eu vi coisas inesquecíveis, e eu fui muito mais abençoada do que aquela pessoa. E um dia ela escreveu para mim um bilhetinho, e terminou assim: o amor tem a sua cara. Porque na verdade, eu amei incondicionalmente, eu servi incondicionalmente, sem esperar nada em troca, e nos momentos mais horríveis eu estava lá, né? Eu podia sentir aquele bafo de enxofre, né? As boas ações, os atos de justiça são marcas de uma vida dedicada a Deus. Por isso a consagração acrescenta bênçãos sobre a sua vida, que é o consagrado. Mas você se torna um portador de bênçãos, você se torna um fazedor de boas ações. Gente, nós somos o povo do sobrenatural, diga amém. O Senhor nos encheu de recursos, de talentos, né, para abençoar as pessoas, e a consagração nos convida a servir, nos convida a olhar para a escuridão, nos convida a fazer milagres. Aliás, né, eu falei da Sandler porque cantamos hoje: quando eu abrir a boca, os milagres surgirão e as muralhas cairão. E é exatamente isso. E quem faz isso é a consagração a Deus. Verdade? Então se arrisque para orar por um enfermo. Amém? Por falar nisso, tem alguém aqui hoje que está enfermo? Fica de pé no seu lugar. Eu vou chamar a pastora Márcia para fazer essa oração para mim. Se você tem alguém que você quer representar, fica de pé também. Eu quero orar nessa manhã, porque durante o louvor eu tive muitas visões, cama de hospital, pessoas andando em andador, pessoas fragilizadas, e eu entendi que o Senhor quer liberar cura nessa manhã. Abra suas mãos, abra o seu coração. Pastora, por favor. Pai querido, nós sentimos hoje de manhã, Senhor, compaixão por essas vidas, Senhor. Amém, Jesus. E clamamos a Deus, clamamos a Tua intervenção. Sim, Jesus. Clamamos o toque do Deus Altíssimo, Senhor. Sim, Jesus. A presença do Altíssimo te envolverá. Sim, Pai. Receba isso nessa manhã. A presença do Altíssimo te envolvendo nessa manhã. O Senhor Altíssimo te envolverá e renovará as tuas forças, renovará o teu físico, renovará a tua saúde, renovará as tuas forças, renovará o teu vigor. Senhor, vem com cura, Pai. Vem com cura, vem com o teu toque, Senhor. Vem com o teu toque sobre cada um, ó Pai. Vem, envolve cada um nessa manhã, Senhor. Envolve cada um. E o Senhor sabe qual a necessidade de cada um. O Senhor conhece perfeitamente o porquê da doença, o porquê da enfermidade. Senhor, vem com cura, Pai. Decreta cura, Pai. Decreta cura. Nós decretamos a cura sobre tua vida nessa manhã. Decretamos a cura sobre tua vida. Decretamos a cura completa sobre o teu corpo, da cabeça dos seus cabelos até a ponta dos seus pés. Nós decretamos a cura na autoridade do nome de Jesus. Amém. 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 Dê um aplauso para Jesus. Pode sentar. Você que está nos assistindo pela internet, receba a sua cura também, em nome de Jesus. Sabe, se arrisque a orar por um enfermo, se arrisque a orar por um necessitado, ofereça as boas novas. Sabe, gente, que milagre pode ser maior do que introduzir Jesus no coração de uma pessoa?
sabe, dos que vivem na escuridão. Lucas escreve sobre João Batista, dizendo o seguinte, lá no versículo 17, acho que no capítulo 1, ele irá adiante do Senhor, no espírito e poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Interessante que no Antigo Testamento, Elias foi um homem que fez muitos milagres. Mas João Batista não foi um homem que fez milagres como Elias, né? Mas esse texto diz que o espírito de Elias estaria sobre ele, sabe? Ou seja, os dois tinham algo em comum: atrair o coração de Israel, do povo, para Deus, né? Elias através dos milagres e João através dos convites ao arrependimento, e os dois se moviam debaixo do mesmo Espírito do Senhor, sabe? Eu quero nessa manhã profetizar sobre a sua vida outra vez. Abra suas mãos, sabe? Eu vou ler aqui para eu não esquecer, porque esse aqui eu escrevi, né? Assim como esse versículo foi escrito sobre João, hoje essa mensagem, a mensagem que estava sobre ele, está sobre a sua vida. E o versículo vai ficar mais ou menos assim: e sobre você irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias e de João Batista, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e os desobedientes às sabedorias dos justos, para deixar um caminho preparado, presta atenção, para a volta do Senhor. Essa é a diferença. Aqueles dias, João falava do arrependimento, preparando um caminho para a primeira vinda do Senhor. Hoje nós recebemos essa mesma palavra sobre nós, mas para preparar um povo para a volta do Senhor Jesus. Gente, a consagração, ela só faz sentido porque nós esperamos essa volta, né? A nossa consagração precisa ser manifesta através da grande comissão, porque é para isso que nós estamos aqui. Lá em Marcos 16:15 diz: anuncie as boas novas, né, aos que estão na escuridão, e os sinais vão acompanhar, né, expulsando demônios, falando novas línguas, orando pelos enfermos, eles sendo curados. Na entrega das boas novas, esses sinais vão nos acompanhar. Por quê? Porque a consagração acrescenta bênçãos na vida das pessoas. Diga amém. Sabe, o Senhor tem nos chamado, né, por causa da nossa consagração, a olhar aqueles que precisam da mesma luz que nós carregamos. O próximo benefício da consagração é que ele traz paz. Vamos lá para o versículo 7 de Salmos 112. Não teme más notícias, confia plenamente no cuidado do Senhor, é confiante e destemido, olha com triunfo para seus inimigos. Gente, nós temos vivido dias em que visivelmente a maldade tem crescido. Sabe, são dias de más notícias, né? É Covid, é variante Delta, é Ômicron, né? Ninguém tem certeza de nada, cada um fala uma coisa, é alta de preços. A gente vai confiar em quem? Né? E aí acrescenta crise política, né? Enfim, tantas coisas. São dias de más notícias. Mas aqueles que confiam no Senhor não têm que andar preocupado com nada disso. Diga amém. Nós nos alegramos com as boas notícias do reino. Nós nos alegramos com as coisas que Deus está fazendo. Nós nos alegramos com o que está escrito nessa palavra, que nos dirige, nos orienta para os dias que estão adiante de nós. Nós sabemos que as coisas vão piorar e vai culminar na volta de Jesus, mas nós vivemos em paz, nós temos provisão, nós temos
proteção, nós temos promoção, nós temos o que nós precisamos do nosso Deus. Por isso esse versículo diz, deixa eu voltar lá, não teme más notícias, confia plenamente no cuidado do Senhor. Levanta sua mão, repete comigo: Senhor Jesus, me ajude a confiar mais intensamente nos teus cuidados sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre as minhas coisas, porque o Senhor, põe a mão no seu coração, é o meu Deus. Sabe, amados, nós não temos que andar preocupados como o mundo se preocupa. Nós podemos nos preocupar, mas a gente não precisa viver preocupado. É comum do ser humano perceber as coisas e se preocupar, mas nós temos a bênção de fazer trocas com o Senhor. Jesus, eu estou inseguro com isso, eu quero trocar com o Senhor. Eu te entrego a minha insegurança e eu recebo a tua segurança. Jesus, eu estou com medo, que situação difícil. Ora, deixa Ele conhecer seu coração e depois fala, vamos trocar. Eu te entrego o meu medo e eu recebo a tua fé, a confiança, o que você precisa, gente, para seguir em diante. Lembra disso, nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a ele. A gente está de passagem, verdade? Apocalipse 22:11 diz assim: continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na sua imundícia, continue o justo a praticar a justiça e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Então preste atenção no que você anda fazendo, porque você vai ser retribuído. Diga amém. Esse texto diz que a recompensa será entregue, né, àquele que se santificou e que continua se santificando. Gente, a consagração do passado, a santificação do passado não é garantia para o que vai acontecer no futuro. A gente precisa do que aconteceu no passado, mas no presente eu preciso continuar a santificação, continuar me consagrando. Agora você percebe que a consagração nos convida à santificação? Quantos perceberam isso, né? Santidade está relacionado com a nossa conduta, nossa vida moral, nossas escolhas, como nós vivemos a nossa vida. Consagração é minha dedicação a Deus. Logo, a minha consagração, a minha dedicação a Deus convida à santificação, para que eu tenha uma conduta, uma maneira de pensar, uma maneira de agir, uma maneira de falar que expresse o reino do meu Deus. Então, quando nós escolhemos a vida de consagração e santificação por causa de Jesus, nós temos paz. Então, a consagração, ela acrescenta paz. E a paz se torna a nossa companhia. Sabe aquele dia quando você deita na sua cama tão atribulado que você não consegue dormir? Quando a promessa é: em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar seguro. Quando nós temos uma vida de consagração a Deus, de santificação a Deus, nós temos o benefício da paz e temos paz com Deus. Outro benefício da consagração é generosidade, né? Diz o versículo 9: compartilha generosamente com o pobre e seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Ele terá influência e honra. Sabe, nós somos generosos porque nós servimos a um Deus generoso, sim ou não? Né? Porque não tem generosidade em nós.
né, por nós mesmos. A gente vive em dias de muita pobreza, porque o ser humano empobreceu, né? Pobreza de amor, altruísmo, de propósito, de relacionamento, de valor pessoal e tantas outras coisas. Sabe, gente, nós que somos o povo de Deus, o povo do sobrenatural, nós que somos o povo a quem Deus confiou recursos para abençoar o próximo, nós carregamos as respostas que essas pessoas precisam, que têm buscado. Nós temos os recursos para resolver ou ajudá-los a resolver seus problemas, porque você e eu, nós somos os que carregam esses recursos. O Senhor nos escolheu para enriquecer aqueles que estão ao nosso redor. E vou te dar um exemplo genérico. Nós trabalhamos com jovens há muitos anos, né? E muitos jovens chegaram assim em modelo vagabundo. Não ajudava em casa, não arrumava seu quarto, não estudava, só queria viver de videogame e de festa em festa. Muitos deles se realinharam na vida. Entenderam o que era honrar os pais, entenderam o que era, como deveria começar um relacionamento de uma maneira correta, começaram a estudar, trabalharam, prosperaram. E alguns deles que chegaram a ser usuários de drogas, hoje estão em grandes postos no mercado de trabalho. Por quê? Porque nós, como igreja, temos recursos para enriquecer aqueles que empobreceram. Sabe, gente, nós somos motivadores dessas pessoas. Quando nós ensinamos o valor do reino, o amar, o servir, o contribuir, o dar, o abençoar, o trabalhar, ser dizimista, abençoar o irmão. Quando nós praticamos isso, nós somos enriquecidos, porque é dando que se recebe. Sabe, há tanta esperança no reino de Deus. Há tanta esperança na pessoa de Jesus. Porque Ele é generoso, Ele não te rouba. Entenda uma coisa. Quando Deus te pede para entregar alguma coisa, uma vez Deus nos pediu para que nós dessemos para Ele o único carro que a gente tinha. Não foi fácil. Ai, que bom, Jesus, está aqui o nosso carro. Não foi fácil. Passamos uns dias, né? Entendendo, tentando discernir o pedido de Deus. Mas Ele jamais roubou o nosso carro. Nós viemos na igreja e nós entregamos a chave do nosso carro como oferta. Satanás, ele não pede nada, ele rouba. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Ele rouba a tua saúde, ele rouba as tuas energias, você está sempre mal, está sempre doente, está sempre numa condição miserável, está sempre com inveja do outro, odiando o outro. Com Jesus não, Jesus pede. E em troca daquilo que você dá, Ele te retribui. Gente, um mês depois, milagrosamente, ganhamos um carro. Nós não tínhamos dinheiro para comprar. Vou acrescentar, alguns não conhecem essa história. Nós demos o carro porque nós tínhamos no banco uma quantidade de dinheiro que a gente estava juntando para trocar o carro e nós poderíamos comprar um outro carro igual aquele. Jesus falou, também quero o dinheiro do banco. Nós demos o carro e o dinheiro do banco e sabe como que nós andamos? A pé. Um mês depois, um irmão nos deu um carro. Milagrosamente, uma coisa que nunca voltou a acontecer. Também a gente só ofertou carro uma vez. Sabe, quando Deus pede e nós damos, não tem como isso não gerar uma colheita. Porque o nosso Deus, Ele tem um coração generoso. Ele tem muito para todos. E tem tanto para te dar. Fica de pé comigo, por favor. Eu quero te animar nessa manhã. Abra suas mãos. Eu quero te animar a você abrir seu coração para começar esse processo de uma escolha de se consagrar ao Senhor. Abrir seu coração para também
se santificar ao Senhor, porque é a consagração e a santificação que te coloca nesse lugar de ser abençoador e de ser abençoado. Fecha os teus olhos. Eu quero orar com você sobre consagração e santificação. Mas antes eu quero fazer uma pergunta. Tem alguém entre nós que você, nessa manhã, você reconhece que você está longe de Jesus? Você precisa voltar para Ele? Você precisa se entregar para Ele outra vez? Você andou longe? E o Senhor nessa manhã está te chamando para um novo, para renovar a sua consagração. Tem alguém aqui nessa manhã que você diz: eu preciso entregar minha vida para Jesus. Eu não estou bem. Eu sou como uma daquelas pessoas que está precisando de luz, que tem vivido na escuridão. Com seus olhos fechados, tem alguém aqui entre nós que se identifica com isso que eu falei? Levanta a sua mão. Se tiver, eu quero orar por você. Se tiver, levanta bem alta a sua mão para eu te ver. Eu vejo a sua mão, pode abaixar. Mais alguém? Mais alguém? Você sente que nessa manhã você precisa vir para Jesus? Dá uma oportunidade na sua vida para Ele. Eu vejo a sua mão. Mais alguém? Eu vejo a sua mão, pode abaixar. Eu vejo a sua mão, pode abaixar. No mezanino tem alguém? Eu queria convidar vocês para virem aqui e me dar o privilégio de orar por vocês. Eu quero abençoá-los. Enquanto vocês vão vindo, eu quero orar por essa mocinha aqui. Eu sinto um amor muito grande de Deus pela sua vida. Eu sinto, o Senhor falou: olha todo mundo aqui. Eu quero que você veja aquela moça. Abra suas mãos. Jesus, nessa manhã eu oro pela minha irmã. Eu te peço, Jesus, que a sua graça sobre ela abunde de uma maneira tão impressionante. Que ela simplesmente entenda o seu amor. Que ela simplesmente receba esse amor. Eu sinto que tem aceitação sobre a sua vida. Eu sinto de te dizer nessa manhã que o Senhor te ama, Ele te recebe, nunca esteve no coração dele rejeitar você. Eu sinto uma inclusão, como se o Senhor quisesse te incluir no corpo dele. Eu sinto Ele depositando valor sobre a sua vida. Eu sinto o Senhor te dizendo: eu não te vejo como as pessoas te veem. Eu não falo ao seu respeito aquilo que as pessoas falam. Sobre você está uma bandeira de amor. Eu amo você. Eu tenho um plano com a sua vida. Eu sinto o Senhor nessa manhã trazendo cura no seu coração. Eu sinto o seu coração ferido. E eu sinto nessa manhã o Senhor derramando sobre a sua vida, como se fosse um jato, um jato de óleo, sabe? Caindo sobre você. Está me vindo a palavra em espanhol. Enfim, esse óleo sendo derramado sobre a sua vida, trazendo cura ao seu coração. Deus abençoe a sua vida. Amém. Vocês que estão aqui na frente, abra a mão, eu quero orar por vocês. Esse momento, ele é tão lindo, ele é tão especial. Porque Jesus, assim como Jesus a encontrou, Jesus encontrou cada um de vocês nessa manhã. Olhe para mim um minutinho. Mesmo com o olhinho chorando, não tem problema. Eu já tive aí, chorei muitas vezes nesse lugar. Né? E é tão lindo ver a obra de Deus na nossa vida, porque Ele nos ama na condição que a gente está. Sabia que não tem acusação de Deus contra a sua vida?
Ele olha para você, Ele vê uma pessoa que Ele ama. Ele não vê, olha para mim, eu sei que é difícil. Ele não vê os seus erros. Ele vê o amor que Ele tem por você. Sabe, por isso não tenha, simplesmente abra o coração. Porque Jesus, Ele está incluindo vocês nessa manhã, junto com um grupo de pessoas, para vocês receberem o mesmo amor. Jesus tem cura para a sua vida. Ele tem solução para seus problemas. Ele tem respostas para suas perguntas. Feche os seus olhos, repita comigo: Senhor Jesus, nessa manhã eu abro o meu coração e eu te peço, perdoa os meus pecados, apaga aquilo que eu fiz de errado e que te desagradou. Senhor Jesus, nessa manhã eu te convido, entra no meu coração, faz algo novo dentro de mim, faz algo novo na minha história. Diga para Jesus: eu te autorizo a me ajudar a escrever uma nova história. Nessa manhã, diga para Ele: eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Em nome de Jesus eu oro. Amém.